Boa tarde a todos e a todas que me estão a escutar. O meu chapéu para os amantes da cultura. Eu pedi desculpas pela máscara, mas considero, devido à circunstância atual, assim deve ser. Portanto, para quem me conhece, mais ou menos, o meu nome é Luís Filipe Estrela. Nasci numa quarta, numa quinta e saí numa sexta. Quer isto dizer, nasci numa quarta-feira, nasci numa quinta característica e saí para Setúbal numa sexta. Isto quer dizer que no dia 29 de março de 1957, às 5 horas e 45, Carneiro Peixe, saí da Cova da Piedade, da chamada Quinta do Americano, Cova da Piedade Almada, logicamente, para a cidade de Setúbal. E saí diretamente para um dos bairros típicos da cidade, o bairro das Fontainhas. Foi exatamente no bairro das Fontainhas, com 5 anos, que aprendi a ler e a escrever. Aprendi a ler e a escrever numa escolazinha muito famosa na altura, da Dona Natália, a saudosa Dona Natália. Para os familiares e para todas as pessoas das Fontainhas que se recordam dela, aqui o meu apreço e que esteja na luz e na paz. Com 5 anos de idade, como eu disse, fui obrigado, simbolicamente falando, a ler e a escrever. Os livros sempre tiveram no meu imaginário interior. Os livros, sempre os livros. As minhas brincadeiras eram feitas com livros. E então fiz a quarta classe numa escola muito conhecida, que é a Escola do Sousa. A Escola do Sousa, que hoje, em frente às finanças de Setúbal, da Beira-Mar, está inativa. Filho de um homem do mar, da pesca do bacalhau, depois da marinha mercante, e de uma mãe doméstica. Ajudado a criar por uma madrinha, filha de um conserveiro, portanto de um dono de fábrica de conserva, que na altura, mulher já com um grau cultural extraordinário, e de um padrinho barbeiro, estabelecido, barbeiro, mas também músico da Sociedade Musical Capricho de Valença. E foi aí que começou, a partir das viagens do meu pai, com os livros que me traziam em diversas línguas, diversos idiomas, que eu comecei a ter o interesse por eventualmente começar também a escrever. E a parte musical pelo meu padrinho. Lembro-me que a minha alcunha na altura era o 31. Porquê? Porque eu cantava o fado do 31. E o fado entrou cedo na minha vida. E o fado entrou, sobretudo, com os grandes êxitos que o meu pai trazia, da Amália Rodrigues, enquanto grande intérprete, a diva, a nossa diva do fado, e também pela parte poética da mesma. E então, exatamente depois da Escola do Sousa, que fiz a quarta classe, faço o ciclo preparatório, portanto o liceu, o antigo liceu, chamado Curso Complementares dos Liceus, e desisti. Os estudos superiores desisti, já devido à minha característica um pouquinho fora da caixa, com todo o respeito, uma característica que me tem acompanhado, sendo, dentro de certa medida, uma pessoa ligada à cultura, mas pouco alinhada com o sistema. Dentro de certa medida, e vai dada à parte, um pouco à maneira do Luís Pacheco, com todo o respeito também pela situação, e livre, sempre liberto, nunca esquecendo os afetos. Começo a escrever no liceu, prosa poética, e depois tive um vazio artístico ou literário que só foi encetado a seguir, o novo ciclo, em 1994. 1994 foi um ano muito importante para mim, onde eu conheci o mestre Lima de Freitas, que é uma figura incontornável, onde na Serra da Arrábida, no convento da Arrábida, se realizou o primeiro congresso mundial transdisciplinar pela mão do mestre Lima de Freitas. Comecei a apreciar a sua obra pictórica e também a parte de ensaio, a parte relacionada com as questões filosóficas, com as questões ditas esotéricas, e a partir daí, nesse ano, na cidade de Ponta Delgada, comecei a escrever. Faço uma referência à cidade de Ponta Delgada e a Natália Correia, que é uma das minhas grandes referências, quando comecei numa viagem para Vila Franca do Campo, que foi a primeira capital dos Açores, a escrever letras para canções. Eu que nunca tinha escrito nada para canções. Chego a Setúbal e concorro a um festival muito interessante que havia da Costa Azul, e sem saber ler nem escrever, falando popularmente, a partir de uma letra que eu fiz, o Picasso do Amor, com uma pessoa muito conhecida na cidade de Setúbal, que é o Rui do Cabo, acabo por triunfar e ganhar o meu primeiro golfinho de ouro pelas mãos do então presidente Mata Cáceres. Curiosamente, uma particularidade, como ninguém me conhecia com essa faceta de escritor de canções, nem eu próprio, tive que pagar o bilhete para assistir ao espetáculo. E foi um bocado embaraçoso. Na altura paguei 1000 escudos, um conta-réis, e depois, quando souberam que eu era o autor da canção, devolveram-me o dinheiro. E então, a partir do Rui do Cabo e mais tarde do Rui Machado,
começo a fazer canções. E corremos o país, assim como em Setúbal. Setúbal também existem várias pessoas, tanto homens como mulheres, que ganharam prémios nacionais e até internacionais. Comecei exatamente, revivi a possibilidade de voltar a escrever através das canções. Figura muito importante depois para mim. Concorri ao Festival de Palmela, a partir de um programa, o Arestas de Vento, do Ricardo Cardoso e Céu Campos, e depois perguntaram-me se eu gostaria de fazer parte do grupo na qualidade de autor. Com uma certa exclusividade, deixei de escrever canções infantis juvenis, seja para quem for, e comecei, pela mão do Ricardo Cardoso e mais uma vez do Céu Campos, a colaborar com o grupo de animação e teatro Espelho Mágico, atualmente GATEM, que é uma cooperativa cultural, onde eu tenho a possibilidade, felizmente, de ser autor e também, mais tarde, fui repescado, dentro de certa medida, passando a expressão, como ator. Começo então a escrever. Antes disso, tive uma vida no estrangeiro, trabalhei na França e trabalhei na Holanda, e acumulei muita experiência nessas mesmas viagens e começo a escrever um pouquinho, para além de escrever para teatro musicado, a escrever um pouco de tudo. Prosa versificada, desde a simples quadra até ao soneto, mas sempre com a característica da liberdade, ser o chamado poeta de intervenção, mas um poeta de afetos também. As minhas grandes referências que tenho em termos da literatura passam logicamente por Camões, por Bocage, por Agostinho da Silva, num determinado contexto, Teixeira de Pascoais, não esquecendo o Grandário dos Santos também, noutra vertente, e realmente o próprio Zeca Afonso influenciou. Tive uma loja naturista, que foi a primeira loja a sul do Tejo, onde aí também escrevia. E então, comecei, como eu acabei de dizer, e tornei-me membro da Sociedade Portuguesa de Autores. Neste momento sou o cooperante 1052 e comecei também a fazer música popular portuguesa e surgiu o meu primeiro pseudónimo, Zé Silva, que ninguém queria se assumir como Zé Silva, para as canções, para as músicas, para as canções, para as letras de cariz mais popular. Não me envergonho desse passado, foi também graças ao escrever para várias pessoas deste país que consegui passar a efetivo na Sociedade Portuguesa de Autores, onde hoje, felizmente, já tenho uma pequena pensão, ligeira, ainda não tenho a idade total para a reforma, mas já tenho um pequeno apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, e a minha envolvência com o Espelho Mágico, que eu não poderia deixar de forma alguma, de realçar. No ano 2000 tive a possibilidade de estar no Festival RTP da Canção com o Rui Machado, com uma balada, porque é uma das minhas características escrever para baladas, e tenho continuado a fazer canções, Um fator importante, através do grupo de animação e teatro Espelho Mágico, através do Espelho Mágico, do Céu Campos do Céu Campos e do Ricardo Cardoso, lancei o meu primeiro livro e até hoje o único, Entre as Palavras e o Silêncio. Um livro que sintetiza um pouquinho o meu percurso, não ainda a nível das canções, porque não tenho aqui canções, mas em termos de uma poética diversa, múltipla, tal e qual como eu me assumo. Tentei penetrar simbolicamente no mundo das marchas, fui 2 vezes prejudicado e furtado, e deixei-me disso. Em termos dos concursos poéticos, também tenho uma frase simbólica que puxa um pouquinho ao Luís Pacheco e puxa um pouquinho ao Bocage. Poesia a concurso, à ua, não sejas urso. Então decidi nunca mais concorrer, com todo o respeito que possa ter para as pessoas que possam concorrer, nunca mais concorrer a esse tipo de iniciativas, porque há suspeitas de manipulação das coisas e eu pretendo ser livre e não abdicar dos meus princípios. Portanto, tal poeta fora da caixa, desalinhado, com uma filosofia de vida que me leva à poesia e vice-versa. Não consigo conceber a minha maneira poética de estar na vida sem a parte filosófica e a parte poética em conjunto. Facebook. A partir do Facebook comecei a publicar, por vezes por impulso, uma imagem, uma frase. Como repentista que me considero ser, comecei a publicar bastante material, melhor material, pior material, de diversas formas, e neste momento fiz um balanço, até para futuras publicações, tenho centenas largas, se não mesmo milhares já de publicações feitas, e espero um dia realmente que haja um aproveitamento, no bom sentido da palavra, nessa minha produção, que às vezes é um bocadinho compulsiva, eu reconheço, e estou a dar a esta entrevista por todo o respeito que tenho por este projeto, a Rábida Legend, todo o respeito para o amigo João Completo, e
A minha vida sem cultura não é vida. Estamos aqui a escolher este lugar, ser este espaço, Casa da Cultura, exatamente em função do que este espaço já foi, que eu frequentei o Círculo Cultural, e aqui no Pátio do Dimas, que eu tive o privilégio de fazer a última foto do Dimas, e então a base de tudo deverá ser a cultura. Devemos partir da cultura para tudo na vida, devemos partir da cultura para o económico e não exatamente o oposto. Sempre batalhei e continuo a batalhar pelo 1% para a cultura, que será o mínimo dos mínimos, e essa é a minha luta que eu, enquanto tiver vida e saúde, espero manter. Referências, como eu já disse há pouco, Camões, Bocage, Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais, Jário dos Santos, Agostinho da Silva, Natália Correia, o grande António Aleixo, porque tento fazer a ponte entre os mais populares e os chamados mais eruditas. Referências aqui na cidade de Setúbal, já citei, sem qualquer tipo de demagogia, Céu Campos e Ricardo Cardoso, na questão relacionada com o teatro. Vamos ter agora assim, vamos ter o Bambolinices, vamos ter esta iniciativa que eu desde já convido a todos para estarem presentes, a realizar-se no mês de fevereiro. Gostaria de dar uma palavra muito concretamente, não faltando ao respeito a ninguém, à memória do grande poeta António Osório, um poeta dito erudito, e assim como respeitando toda a gente, à grande memória do poeta João Calceteiro, um poeta, digamos, mais popular. Realçar 3 nomes, para não ser extensivo: José Raposo, Arnaldo Ruás e Filipe Gonçalves, que neste momento está fora da cidade de Setúbal, mas que é um poeta também, dentro de certa medida, considerado maldito, e que escreve extraordinariamente bem em português e ainda melhor em inglês. São grandes referências, são grandes amigos. Isto não olvidando ninguém, a própria Lourdes Póvoa da Cruz, o Bondoso, é um lugar de cultura que vai ter também participação no Bambolinices, e então, dentro de certa medida, sendo como eu sou, fica aqui caracterizado um pouco de mim. E volto a frisar, para finalizar, que dei esta entrevista pelo respeito que me tenho no coração, que me leva a estar aqui, pela Sinapsis, pelo Rabid Legend e pelo amigo que está aqui a acolher estas palavras para a memória futura. Obrigado. Obrigado.